Voltamos com a parte 2 do informativo 842 do STJ. E o primeiro julgado dessa parte 2, da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8429 de 92, e o destaque ficou da seguinte forma: a petição inicial da ação de improbidade deve ser rejeitada tão somente quando não houver indícios mínimos da existência de ato de improbidade administrativa, de modo que, havendo a sua presença, deve a inicial ser recebida e realizada a instrução processual, sendo a sentença o momento adequado para aferir a existência de conduta dolosa, bem como a ocorrência de dano efetivo ao erário. Gente, nós sabemos que desde a Lei 14.230 de 2021 já não existe ato de improbidade culposo e que, além de precisar ser doloso, nós temos um dolo especial, não é? Inclusive o artigo 1º, parágrafo 1º, não, desculpa, parágrafo 2º, diz que não basta a voluntariedade do agente, ele tem que ter uma vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipo, que está lá no artigo 9º, 10 ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Mas também temos, né, que para a aceitação da petição inicial, para o recebimento da petição inicial, basta indícios suficientes da veracidade do fato e do dolo imputado. Está lá no artigo 17, parágrafo 6º, inciso 2. Não é? Então, além das condições normais da ação, é necessária uma justa causa. Essa justa causa seria esse indício suficiente da veracidade dos fatos e do dolo imputado. Então, havendo indícios suficientes, deve ser recebida a petição inicial da ação de improbidade. Né? Até aí tudo certo. Eu acho que esse julgado ele peca um pouco ao trazer que para o recebimento da petição inicial seria aplicável o princípio do indúbio pro societas. E aí eu acho que não é isso, tá? É claro que, enfim, quem sou eu perto do ministro do STJ, né? Não é isso. Mas realmente nós temos doutrinas muito mais modernas do que essa bobagem de aqui no momento de receber a denúncia ou a petição inicial da improbidade é indúbio pro societas, no momento de julgar é indúbio pro réu. Gente, isso aqui é uma besteira, né? Não é assim que funciona. Não é indúbio pro societas. Tem que ter justa causa. Então tem que ter indícios mínimos. Por quê? Porque indúbio pro societas pode passar uma ideia errada de que na dúvida denuncia, na dúvida aceita a denúncia, na dúvida recebe a petição. E não é bem isso, não é qualquer dúvida, é uma dúvida razoável. É quando há um indício, né, um elemento mínimo para demonstrar que há um dolo. E aí eu acho que fica muito mais elegante quando nós falamos em estándares probatórios. O estândar probatório necessário para aceitar a denúncia é 1. O estândar probatório necessário para condenar, aí já é outro muito maior. Para aceitar a denúncia, aí basta que indícios razoáveis. Para condenar, aí tem que ter certeza. É um estândar probatório muito maior. Do mesmo jeito que é no processo penal, aqui é na ação de improbidade. Então, indúbio pro societas, pelo amor de Deus, evita isso no teu dia a dia. Eu acho que é até feio, não faz muito sentido a gente estar ainda conversando sobre esse tipo de coisa, mas ainda sai informativo da STJ. E, enfim, são várias cabeças, né? Aqui mesmo, em informativos da STJ, eu já comentei teorias muito mais modernas, como essa teoria dos estándares probatórios, enfim, dentre outras, mas, de fato, se utilizou aqui a teoria do indúbio pro societas. Beleza, a conclusão é a mesma, não é? Mas a fundamentação poderia ter sido mais elegante. Então, como é que ficou aqui o destaque? A petição inicial da ação de improbidade pode ser rejeitada tão somente quando não houver indícios mínimos da existência de ato de improbidade administrativa, de modo que, havendo a sua presença, deve a exordial ser recebida e realizada a instrução processual, sendo a sentença o momento adequado para aferir a existência da conduta dolosa, bem como a ocorrência
de dano efetivo ao erário. Próximo julgado foi inserido no Decreto 6514, que trata sobre sanções administrativas no âmbito do meio ambiente, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: a pequena extensão de área ambiental atingida não pode se sobrepor, como razão de decidir, ao comportamento flagrantemente ofensivo ao meio ambiente cometido pelo particular, de modo que deve ser demolida a edificação, bem como recuperado o meio ambiente, ainda que se trate de obra de pequena extensão da ordem de 4 metros quadrados, realizada em área de preservação permanente. No caso concreto aqui, a pessoa construiu um banheiro de 4 metros quadrados em uma área de preservação permanente. Essa ampliação do imóvel, porque olha só, a construção do imóvel em si estava regular, tudo certinho, mas o proprietário teimou em construir um banheiro a mais do que o que foi aprovado. E aí ele, de fato, chegou a ser avisado, né? A obra foi notificada, mas mesmo assim ele ignorou e construiu esse banheiro de 4 metros quadrados, 24 metros quadrados, tá? E aí passou muito tempo mesmo. Tanto tempo que veio como defesa a teoria do fato consumado da antropização, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial que pode ser usada para justificar a manutenção de situações de degradação ambiental em virtude de termos, né, algo já muito consolidado. Mas essa teoria ela não costuma ser aceita pelo Poder Judiciário, tá? Mas aí nesse caso concreto, se trouxe que além disso, né, além de já ser algo muito consolidado, era uma obra muito pequena, 4 metros quadrados. E aí o julgador até disse, realmente isso sensibiliza. É uma obra de 4 metros quadrados, está lá desde 1997, que foi quando houve uma atuação administrativa mandando paralisar. Mas veja só, o proprietário ignorou, mesmo assim construiu esse banheiro de 4 metros quadrados. E aí, eventual inconformismo deveria ter sido resolvido pela via do direito administrativo, né? Deveria ter sido apresentado um recurso, algo do tipo, e não uma autotutela. E aí, por isso, a STJ entendeu que esse comportamento seria ultrajante, né? Não seria possível, foi esse o termo, tá? Seria um comportamento ultrajante do particular, e que seria vedado a ele se beneficiar da própria torpeza, já que ele ignorou a ordem administrativa de não construir esse banheiro. E aí, por conta disso, a decisão foi pela demolição dessa edificação e pela recuperação ambiental integral da área. Juridicamente está certo, né? Não tem muito o que dizer. Mas realmente eu acho que o impacto ambiental aqui, de ter ou não esse banheiro de 4 metros quadrados a mais, é meio que desprezível, né? Mas enfim, vamos lá, bola para frente. Destaque: a pequena extensão da área ambiental atingida não pode se sobrepor como razão de decidir ao comportamento flagrantemente ofensivo ao meio ambiente cometido pelo particular, de modo que deve ser demolida a edificação, bem como recuperado o meio ambiente, ainda que se trate de obra de pequena extensão, da ordem de 4 metros quadrados, realizada em área de preservação permanente. E é isso aí, né? Vamos derrubar o banheiro de 4 metros quadrados. Faz parte, vamos lá. Próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 87 de 96, Lei Candir, e o destaque ficou da seguinte forma: não incide ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadoria destinada à exportação. Então vamos lá, a controvérsia aqui é se incide ou não ICMS no transporte intermunicipal de mercadoria destinada à exportação. E aí a resposta é não, não incide. E por que não incide? Por conta do que está previsto no artigo 3º, inciso 2 da Lei Candir. O imposto não incide sobre operações e prestações que se destinem ao exterior, inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. E aí, gente,
o objetivo aqui não é muito claro, é de tornar a mercadoria produzida do Brasil mais competitiva lá no mercado externo, beleza? Mas aí nós temos que entender que essa não incidência do ICMS, ela se dá também naquelas etapas intermediárias. Então, olha só, temos súmula, inclusive, súmula 649, que diz que não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior. Então, o recado é claro, né? Essa não incidência do ICMS, ela não é exclusiva da operação especificamente da venda dessa mercadoria para o exterior. Ela alcança todo o processo de exportação, inclusive o transporte interestadual. Então, imagina, por exemplo, que a mercadoria foi produzida lá no estado do Rio Grande do Norte, mas vai ser escoada pelo porto do Pecém, no estado do Ceará. Então, tem que deslocar, né? Tem um transporte interestadual. E aí, qual o sentido de tributar essa operação do transporte interestadual se a finalidade aqui é tão somente mover essa mercadoria para que ela possa finalmente ser escoada para o exterior? De fato, não faria sentido, né? Então, como é que fica o destaque? Não incide ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. Então, só para que fique claro, o julgado fala de transporte intermunicipal, mas mesmo que fosse interestadual também não incidiria, né? Súmula 649 do STJ, beleza? Então seguimos em frente, agora julgados da terceira turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: é cabível reconhecimento de filiação socioafetiva após a morte do pai e mãe socioafetivos, desde que verificada a posse do estado de filho e o conhecimento público e contínuo dessa condição. O artigo 1593 do Código Civil traz que o parentesco é natural ou civil conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Que outra origem é essa, gente? Gente, aqui traz inclusive a possibilidade da filiação socioafetiva. E o que é isso? É adoção? Não, não é adoção não. A adoção é o rito formal, né? Está previsto na lei todo o rito da adoção. A filiação socioafetiva já é algo de fato, não é? É a posse do estado de filho. É aquela situação em que alguém é a vida inteira criado como filho, né? Apesar de não ser. Nunca foi adotado, mas sempre foi criado como filho. E aí, gente, nós temos algo aqui bem diferente da adoção em alguns pontos. Então, por exemplo, imagina que a Mariazinha pretendia adotar o Joãozinho, mas pretendia assim na cabeça dela, nunca fez nada, né? Nunca propôs a ação requerendo essa adoção. Belo dia ela morreu e nunca propôs a ação. E aí, é possível a adoção pós-morte nesse caso? Não. Só seria possível se de fato tivesse ocorrido uma manifestação expressa da vontade de adotar em vida. Então, por exemplo, propôs a ação em vida e morreu, mesmo assim ia ser possível a procedência dessa ação com o reconhecimento da adoção. Já, gente, no reconhecimento da filiação socioafetiva pós-mortem, a situação é um pouco diferente, né? E eu já peguei uma ação que foi exatamente desse jeitinho. Foi exatamente isso. A pessoa foi criada a vida inteira como filho. Professor, mas como é isso de ser criada a vida inteira como filho? Vou trazer aqui algumas peculiaridades do caso concreto que eu trabalhei, não é? A pessoa participou do parto da criança, foi testemunha no cartório no momento de registrar essa criança, cuidou dessa criança a vida inteira. Então tem foto lá de todos os aniversários dela com o menino no colo. Tem ela que era responsável pela criança na escola. Então a vida inteira. As pessoas que iam na casa, quem não era assim amigo muito próximo, achava que ela era mãe. Como tinha uma diferença um pouquinho maior de idade, tinha quem achasse até que podia ser avó, mas enfim, não é? Havia ali uma posse de estado de filho. E quando se conversava com as testemunhas, nesse processo que eu trabalhei,
quem era muito, muito próximo conhecia a história e dizia, não, é a mãe biológica, é a fulaninha, mas ela criou sempre como filho, e foi desse jeito, enfim. E quem não era tão próximo, como por exemplo, nós levamos lá como testemunha a pessoa que fez uma reforma muito grande lá na casa, que era meio que o construtor de confiança da família. E aí ele dizia, olha, eu só soube que ele não era filho biológico quando me convidaram para vir aqui testemunhar, porque até então, para mim, era filho dela, não é? E todo mundo dizia, atestava, não, eu achava que era mãe e filho, e não era, né? E aí, fatalmente, a mãe faleceu sem antes ter dado início a um processo de adoção, coisa que ela falava sempre, eu tenho interesse de reconhecer ele como filho, tudo, mas faleceu no meio do caminho. E aí a ação não foi de adoção pós-mortem, foi de reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. E aí, gente, conforme jurisprudência do STJ, como nós temos aqui, é possível reconhecimento da filiação afetiva pós-mortem, desde que fique demonstrado o quê? Essa condição, né, essa posse do estado de filho e o conhecimento público e contínuo dessa condição, né? Muito interessante esse julgado. E só aqui um pequeno aprofundamento, é possível inclusive o reconhecimento concomitante da paternidade socioafetiva com a biológica, tá? Então, nesse caso, a pessoa tem, por exemplo, dois pais no registro de nascimento, dois pais e uma mãe, né? Multiparentalidade. Então, como é que ficou o destaque? É possível o reconhecimento da filiação socioafetiva após a morte do pai ou mãe socioafetivos, desde que verificada a posse do estado de filho e o conhecimento público e contínuo dessa condição. Próximo julgado, gente, foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: é possível o rompimento do vínculo de filiação entre pai e filho maior de idade, caso constatada a inexistência de relação socioafetiva entre as partes, além da quebra dos deveres de cuidado do pai registral, consubstanciado no abandono material e afetivo do filho. Gente, olha só essa situação. Imaginem que o Mévio e a Mévia tiveram um filho e aí permaneceram juntos, não é? Durante um tempo que eu digo foi meses. Depois que a criança nasceu, depois se separaram. Depois, quando a criança tinha 1 ano de idade, reataram, ficaram ali pouquíssimo tempo, mais meses de novo nessa relação. E depois, novamente, romperam. E aí, depois disso, o pai nunca mais quis saber da criança. Nunca prestou qualquer auxílio material, nunca foi afetivamente presente. Na verdade, nunca mais a criança nem viu o pai, não é? Já muito tempo depois, o pai foi preso. E aí, já mais de 25 anos após, quando a criança já era um adulto, né, já havia crescido, ela propôs uma ação pedindo o rompimento do vínculo de filiação. E nessa ação, ele dizia, ora, nunca tivemos nenhum vínculo socioafetivo. Nunca vi ele ali quando eu tinha 1 ano de idade, a última vez. Ele só teve algum contato comigo enquanto ele tinha relação com a minha mãe. A partir do momento que romperam, ele vinculou uma coisa a outra, nunca mais quis saber de mim, nunca me prestou qualquer auxílio material. E além disso, ele ainda praticou um crime de grande repercussão, um crime grave, que me traz um constrangimento enquanto filho. Então eu gostaria do rompimento desse vínculo de filiação. E o STJ disse, pois bem, nesse caso é possível. Por quê? Porque não há relação socioafetiva, houve de fato um abandono afetivo e material, e realmente existe aqui esse plus, não é? Porque tão somente o cometimento do crime de grande repercussão não seria suficiente, mas aqui é um plus, né? É algo a mais. E dentro desse contexto, além de tudo, além de ter sido um pai completamente ausente, além do abandono afetivo e material, da ausência de relação socioafetiva, ainda tem isso. Então, de fato, foi possível. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É possível o rompimento do vínculo de filiação entre pai e filho maior de idade, caso constatada a inexistência de relação socioafetiva entre as partes, além da quebra dos deveres de cuidado do pai registral, consubstanciado no abandono
material e afetivo do filho. Próximo julgado foi inserido na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 2018, destaque da seguinte forma: na hipótese de vazamento de dados pessoais sensíveis para a contratação de seguro de vida, verifica-se a responsabilização objetiva da seguradora e a caracterização de dano moral presumido. E, gente, aqui, tá? Eu gostaria só de fazer uma diferenciação que é muito importante. O mero vazamento de dados não gera dano moral presumido, mas o vazamento de dados sensíveis gera, tá? O que é um dado sensível? Definição da própria LGPD. Dado pessoal é aquela informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Já o dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então são esses dados, que são mais sensíveis, que podem gerar algum prejuízo à honra da pessoa, ou alguma discriminação contra essa pessoa, Enfim, algo, como o nome já diz, algo sensível. Então, de fato, o vazamento de dados sensíveis gera dano moral presumido, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Na hipótese de vazamento de dados pessoais sensíveis fornecidos para a contratação de seguro de vida, verifica-se a responsabilização objetiva da seguradora e a caracterização de dano moral presumido. Próximo julgado foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o documento assinado por todos os sócios, mas não levado a registro, é suficiente para permitir a exclusão extrajudicial de sócio de sociedade limitada por falta grave. Então, bora lá, gente? A controvérsia é exatamente saber se um documento, que no caso é no Estatuto, que obedece todas as formalidades, mas que não está registrado, então todas as formalidades menos o registro, pode ser reconhecida como suficiente para a exclusão extrajudicial de um sócio. Beleza. A exclusão extrajudicial tem que estar prevista no contrato social, esse é o primeiro ponto. Nesse caso concreto, esse novo contrato social não foi levado a registro, então cumpria todos os requisitos do 997 do Código Civil, mas não foi levado a registro. E aí, como é que a gente resolve isso? Pela constatação de que, apesar da ausência de registro, esse novo estatuto, que aqui no caso concreto foi chamado de estatuto, mas seria um novo contrato social, ele já gerou efeitos para as partes que assinaram desde o momento da assinatura. Então, desde o momento da assinatura, já é possível reconhecer a exclusão do sócio. Então, como é que ficou o destaque? O documento assinado por todos os sócios, mas não levado a registro, é suficiente para permitir a exclusão extrajudicial de sócio de sociedade limitada por falta grave. Próximo julgado foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: não demonstrando a prova técnica o nexo causal entre o medicamento administrado e a doença desenvolvida, e considerando os demais elementos de prova que confirmam a verossimilhança das alegações que imputaram a réu risco de mau êxito da perícia, esta deve ser condenada a indenizar a parte contrária. Gente, olha esse caso concreto, que interessante, não é? Nós temos aqui um caso concreto de um teste de um fármaco em seres humanos, não é? Então aqui o paciente ele ingressou voluntariamente no estudo clínico, passou por avaliações que indicavam que ele estava em plena saúde física, recebeu a primeira dose da medicação, 28 dias depois a segunda dose, e 10 dias após a segunda dose, ele apresentou manchas vermelhas que se espalharam por todo o seu corpo. E aí, o exame não foi capaz de demonstrar qual é a origem. Ou seja, nem o Joãozinho, que foi aquela pessoa, aquele paciente que se submeteu a esse estudo clínico, nem ele tinha como provar que foi por conta do medicamento, e nem a indústria farmacêutica tinha como comprovar de modo cabal que não foi por conta disso.
E aí, gente, como é que fica a situação no caso desse? Gente, aí o STJ aplicou uma teoria muito interessante, a teoria da verossimilhança preponderante, né, que é uma teoria que tem origem no direito comparado e que estabelece que quando não há prova científica definitiva, o julgador pode decidir com base na probabilidade maior de que o evento causador tenha ocorrido como uma das partes alega. E aí, nesse caso concreto, né, quem apresentou uma argumentação mais verossímil acabou sendo beneficiado. No caso, né, imagina aí, você recebeu 2 doses de um medicamento que ainda está em fase de testes e 10 dias depois desenvolveu um monte de mancha vermelha na pele. O que é mais verossímil aqui? É achar que tem relação ou que não tem? Gente, é mais verossímil, né, acreditar que tem relação. Então, realmente, aí em uma situação como essa, que a indústria farmacêutica não conseguiu demonstrar de forma cabal a ausência de nexo causal, aí realmente se aplica a teoria da verossimilhança da alegação, ou melhor, da verossimilhança preponderante, para condenar a empresa farmacêutica a indenizar, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Não demonstrando a perícia técnica o nexo causal entre o medicamento administrado e a doença desenvolvida, e considerando os demais elementos de prova que confirmam a verossimilhança das alegações que imputaram à ré o risco de mau êxito da perícia, esta deve ser condenada a indenizar a parte contrária. Próximo julgado, gente, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: existindo questão histórica referente à propriedade pública, é necessária a perícia especializada reconstitutiva da identificação e individualização do imóvel. Gente, temos uma situação aqui das mais complexas, né? Basicamente, a ação foi proposta pela Rede Rodoviária Federal, que mais tarde foi sucedida pela União, e pleiteava a nulidade do título de propriedade de um imóvel que estava registrado em nome de uma pessoa natural. O imóvel em questão, né, conforme a União alega, foi adquirido pelo governo federal em 1915. Porém, posteriormente, teria sido transferido para o nome de terceiros de forma irregular. Então, olha só, né, basicamente uma cadeia dominial aqui que remonta a 1915, em uma ação da União tentando anular o título de propriedade de um determinado imóvel. Nossa Senhora! E aí, gente, temos, né, uma complexidade do contexto fático, preciso nem dizer, e inclusive em relação a essa cadeia dominial, aos registros públicos e também a localização e extensão do imóvel. E aí, qual foi a conclusão que se chegou aqui? Que precisa de prova pericial. Incrível, né? Saber disso. Então, de fato, é necessária uma prova pericial para identificação e individualização precisa desse imóvel, para se verificar a cadeia de propriedade das transferências sucessivas desde 1915, gente. E também para verificar a compatibilidade da documentação antiga com os registros atuais. Então, isso aqui é problema que vai ficar aí por mais 100 anos pela frente, no mínimo. Como é que ficou então aqui o destaque? Existindo questão histórica referente à propriedade pública, é necessária a perícia especializada reconstitutiva para identificação e individualização do imóvel. Gente, não estamos nem na metade ainda, tá? Esse informativo de hoje tem muitos julgados, eu já tinha falado isso desde o início. Mas vamos parar por aqui e vamos voltar com a parte 3.